Pessoal, vamos lá. Fluminense 2, Sampaio Corrêa 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo lá em Cariacica, na Grande Vitória. O Sampaio Corrêa abriu mão de jogar diante do seu torcedor, vendeu o mando em Cariacica. Bom para o torcedor tricolor que mora no Espírito Santo, ruim para o torcedor tricolor que mora no Maranhão. O Fluminense venceu por 2-0 e a gente vai analisar esse resultado, a gente vai analisar o que foi esse jogo do Fluminense hoje diante da equipe maranhense. Bom, antes eu queria agradecer a você pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu, mais uma vez para a gente te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores da América, e quero reforçar aquele pedido, claro, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. É muito importante, porque aqui a gente está sempre trazendo notícias novas, notícias atualizadas, faz aquele resumão, aquele pacotão de notícias do Fluminense, e você sempre fica muito bem atualizado com as notícias do campeão da Libertadores da América de 2023. Vamos então para a análise desse jogo, lembrando que o Fluminense hoje atuou com uma equipe bem modificada, com vários reservas, uma equipe com muitos desfalques, 9 desfalques ao todo. A gente teve aí a situação nos últimos dias do André, tivemos a situação agora também do Samuel Xavier, todos contundidos, vão ficar 2, talvez 3 meses sem jogar. Tivemos também a situação envolvendo o John Kennedy, que foi afastado por tempo indeterminado, depois de mais uma situação de indisciplina. E mesmo com todos estes desfalques, o Fernando Diniz achou que deveria poupar alguns titulares. Felipe Melo, Marcelo, que foi liberado para ir a Madrid assinar um contrato do filho dele com o Real Madrid. Poupou também o Germancano, poupou o Paulo Henrique Ganso. Então o Fluminense, com um time muito modificado, entrou em campo hoje com Fábio, Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade e o Diogo Barbosa, Martinelli, Lima e Terans, Douglas Costa, John Arias e o Renato Augusto jogando como um falso 9. Mas como jogou o Fluminense hoje? Como é que foi a atuação do Fluminense hoje? Na minha avaliação, gente, o Fluminense não fez um grande jogo. Jogou pro gasto. Jogou o suficiente para ganhar de um time da Série C. O Fluminense, no primeiro tempo, acho que fez um jogo até melhor do que no segundo. O Fluminense melhorou no segundo tempo já no finalzinho, quando o Diniz fez algumas substituições, aí o time ganhou um pouco mais de gás, ganhou um pouco mais de energia, e aí deu uma melhorada. Mas, como um todo, o Fluminense não fez uma grande exibição. Não dá para eu chegar aqui e enganar o torcedor, né? Falar, olha, o Fluminense fez uma grande partida, o Fluminense massacrou, atropelou o Sampaio Corrêa. Isso não aconteceu. E a gente está falando de um adversário que é um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, que não venceu nenhum jogo na Copa do Brasil deste ano, chegou à terceira fase com 2 empates. Na Série C jogou 2 partidas, também não venceu, perdeu para o Aparecidense, empatou com o Figueirense. Então, né, não dá pra gente dizer que o Fluminense fez uma grande atuação. Jogou pro gasto, conseguiu o resultado, conseguiu o que precisava, que era a vitória, que era o mínimo, né? Vencer. O Fluminense tinha obrigação de vencer, venceu, encaminhou a vaga para as oitavas de final, porque agora, daqui a 3 semanas, na última semana do mês de maio, recebe de novo o Sampaio Corrêa no Maracanã, aí sim, para encerrar esse capítulo da Copa do Brasil e avançar para as oitavas de final. No primeiro tempo, o Fluminense muito burocrático, com muita dificuldade para criar jogadas de ataque. Tanto é que o gol do Fluminense sai num chute de fora da área do Lima. O Douglas Costa já havia tentado uma finalização de fora da área, um bonito chute, que acabou sendo defendido pelo goleiro Felipe. E o Lima depois arriscou, né, a bola entrou no cantinho. Eu vi até em alguns lugares que a arbitragem considerou o gol para o Terans. Eu realmente não consegui confirmar essa informação. Parece que a bola desviou no Terans, não consegui confirmar essa informação. Para mim, gol do Lima, foi quem chutou. E o Fluminense abriu o placar, apesar de não apresentar um grande futebol no primeiro tempo. Como eu disse, muito burocrático, com muita dificuldade para realizar jogadas de ataque. E o Sampaio Corrêa ali na dele, fechadinho, esperando um erro, né? Enfim, um jogo chato, um jogo modorrento, um jogo
irritante no primeiro tempo, com pouquíssima atitude do Fluminense em campo, com pouquíssima intensidade, aliás, intensidade quase nenhuma. Marquinhos jogando sozinho pelo lado direito, Arias jogando sozinho pelo lado esquerdo e mais nada, gente, mais nada. E o Felipe Andrade na defesa, jogando por ele e pelo Antônio Carlos. Essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande verdade. Para mim, a grande atuação de hoje foi do Felipe Andrade. Mostrou que tem condições, sim, de ser zagueiro do Fluminense. Tem condições, sim. Embora o Sampaio Corrêa não seja um adversário, né, que ofereça tantos riscos, tantos perigos, sempre que o Felipe foi exigido, ele correspondeu durante o jogo. Então, para mim, foi uma grande atuação do Felipe Andrade. No mais, o Fluminense, como eu disse, com pouca criatividade, com pouca inspiração e, né, com muita dificuldade para criar jogadas no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Fluminense, que já não tinha ido muito bem no primeiro tempo, piorou. O Sampaio Corrêa adiantou um pouquinho a marcação e aí o Fluminense começou a, né, bater cabeça e a coisa, em algum momento, parecia ali que, né, poderia acontecer algo de pior. Né? Algumas jogadas ali, o Martinelli tentando sair driblando no meio da área, cercado por jogadores. É um negócio assim desesperador, gente, desesperador. Mas o Fluminense foi aos trancos e barrancos, foi levando o jogo, foi cozinhando ali, né, até conseguir fazer o segundo gol já no apagar das luzes, um pênalti claríssimo. Eu não entendo como que o VAR, como que o árbitro não vê um pênalti desse dentro de campo. Eu não entendo como que o VAR demora tanto para marcar um lance tão claro, sabe? Mas eles ficam ali, discutem e analisam, enfim. No final das contas, fizeram um certo, que era marcar o pênalti em cima do John Arias. Ele mesmo bateu, fez o gol e deu a vitória ao Fluminense por 2-0. Nas estatísticas do jogo, o Fluminense ele teve 66% de posse de bola contra 34% do Sampaio Corrêa. Deu 18 chutes ao gol, sendo que 9 na direção do gol. E enquanto que o Sampaio Corrêa finalizou 7 vezes na partida. O Fluminense também, durante o jogo, ele conseguiu 17 desarmes e o Sampaio Corrêa, gente, desarmou 23 vezes, desarmou mais que o Fluminense durante todo esse jogo entre as duas equipes lá em Cariacica, na Grande Vitória. Como eu disse, não foi uma grande exibição, mas o Fluminense venceu. Se a gente for analisar jogador por jogador, né, se a gente fizer uma análise assim bem rápida, Fábio não foi exigido, então tá tudo ok com o Fábio. Na lateral direita, Marquinhos, acho um desperdício, Marquinhos de lateral direito, acho que ele renderia muito mais no ataque. Na zaga, Felipe Andrade, como eu já disse, foi muito bem pra mim, o destaque do time. Antônio Carlos, gente, sem comentários. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, sem comentários. O Pimentinha infernizou, acho que o Diogo Barbosa vai ter pesadelo hoje com o tal do Pimentinha. No meio de campo, Martinelli, aquela atuação de sempre, né, com bastante equilíbrio, com exceção desses lances em que ele tentou driblar ali dentro da grande área. Lima fez uma partida interessante, não comprometeu, fez o gol. Lima, ok. Terans arriscou no segundo tempo ali uma cobrança de falta, teve um outro chute de fora da área também que o Felipe espalmou para escanteio, mas acho que o Terans precisa de mais minutos para que ele possa também ganhar ritmo. Então, eu vou dar essa colher de chá pro Terans para ver se a gente consegue aproveitar um pouco mais do futebol do Terans, porque futebol ele tem, né? Vamos ver se o Diniz vai dar mais oportunidades para ele. No ataque, John Arias, sempre John Arias, jogador sempre muito perigoso, muito insinuante. Douglas Costa, acho que o primeiro tempo ele jogou melhor do que no segundo tempo. No segundo tempo ele apagou, cansou. Renato Augusto foi desperdiçado jogando como falso 9. Ali não é a dele, não deveria ter sido escalado naquela posição. Essa é a minha opinião, né? Teria sido melhor utilizado jogando na posição dele de origem, que é no meio campo, armando para algum atacante. Mas o Fluminense está com o John Arias, aliás, com o John Kennedy afastado por indisciplina. O Germancano
foi poupado e tinha apenas o Cauã Elias, e aí o Diniz tentou aí, né, colocar o Renato Augusto de atacante, acho que não deu muito certo. O Fluminense vai ter que contratar atacante no meio do ano. Bom, é isso, gente. Fluminense agora continua em Vitória no Espírito Santo. No sábado tem um jogo contra o Atlético Mineiro, jogo dificílimo, e vai ser a última partida do Fluminense antes de enfrentar o Colo-Colo em Santiago na semana que vem. Já tem Libertadores de novo na próxima semana. O Atlético também vai ter jogo na Libertadores. De repente o Atlético pode ser que poupe alguém aí, mas o Atlético tá com a vida tranquila, ganhou 3 jogos, jogou 3 jogos, ganhou os 3 na Libertadores. Tá com a vida mansa na Libertadores da América. Certamente será um grande jogo para o torcedor capixaba poder prestigiar no próximo sábado no estádio Kleber Andrade em Cariacica, na Grande Vitória. Quero terminar esse vídeo dando os parabéns para a molecada de Xerém, Fluminense campeão da Copa do Brasil Sub-17. Gente, vibrei demais hoje. Vibrei demais com a vitória do Fluminense, gol no finalzinho, nos acréscimos. O time do Fluminense está de parabéns, a esquadrilha tricolor que acabou conquistando esse título inédito para a história das categorias de base do Fluminense. Parabéns aos moleques de Xerém, vitória por 2-1 sobre o São Paulo em Volta Redonda. Grande abraço, até a próxima, pessoal, até mais.